Agora vejam que como devemos medir quando usamos o Doppler espectral, que nós temos um Doppler espectral contínuo, uma curva de fluxo aórtico, no caso de uma estenose aórtica, por exemplo, e nós vemos que esse fluxo apresenta uma forma irregular, ele apresenta as bordas um pouco imprecisas. E essas bordas imprecisas são fenômenos de reverberação, ou são artefatos de velocidade, chamados também, que podem, então, confundir um pouco na medida do fluxo. Então, sempre observar o contorno da curva. Ele tem que estar bem definido, como nós vemos aqui, apesar de ter essas bordas aqui um pouco irregulares. Então, o que é que nós vamos medir? Nós vamos medir a borda externa do contorno mais denso. Nós não vamos incluir essas pequenas variações, esses pequenos artefatos de velocidade. E também, importante, as linhas finas que aparecem no final, essas que aparecem aqui no final, devem ser desprezadas, porque elas são artefatos. Artefatos de velocidade não devem ser incluídos no cálculo. Ou seja, na prática, nós vamos medir o queixo. É importante sempre distinguir a parte mais nítida da curva para não medir aqueles ecos, aqueles artefatos de velocidade que aparecem aqui. Quando realizamos as medidas com Doppler a cores, também temos que tomar alguns cuidados. Isso aqui é uma área de convergência de fluxo, no caso de uma estenose aórtica. Nós vemos o fluxo da via de saída, que acelera gradativamente na direção da via de saída. E ele sofre um fenômeno de aliasing aqui nessa região, ou seja, vai de azul se afastando, ele inverte para amarelo, até chegar aqui na vena contracta. Então, a vena contracta seria mais ou menos aqui. Então, quando nós realizamos as medidas, principalmente da via de saída do ventrículo esquerdo, nós devemos realizar essa medida de uma forma mais ou menos sistemática. Se a gente se afastar muito da região de convergência, nós vamos medir um fluxo de baixa velocidade e vamos, portanto, superestimar uma estenose aórtica. Por exemplo, aqui, se nós estamos mais afastados da área de convergência, nós vamos medir aqui uma velocidade máxima de 78 centímetros por segundo e ele vai fornecer aqui uma área aórtica de 0,7 centímetros quadrados. Então, nós fazemos o cálculo. Ou seja, a velocidade é muito baixa. Se nós entrarmos na região de convergência aqui embaixo, nós vamos medir, superestimar essa velocidade, que ele já está acelerando à medida que se aproxima do orifício. Por exemplo, aqui ele vai medir uma velocidade de 98,2 centímetros por segundo. Ele vai projetar uma área menor de aorta, porque a velocidade da via de saída maior vai diminuir a área aórtica pela equação de continuidade. Então, não deve ser medido nessa região a velocidade muito alta. Então, aonde que nós devemos medir o fluxo com Doppler pulsátil na via de saída? Imediatamente antes de começar a região de convergência. Aí sim, aqui nós temos agora uma velocidade de 96 centímetros por segundo, que nos fornece agora uma área real de 0,85 centímetros quadrados. Se nós medirmos muito baixo, nós superestimamos a estenose. Se nós medirmos muito alto, nós subestimamos a estenose. Então, na medida correta, nós vamos ter o valor da estenose. Lembrar que na equação de continuidade a área da via de saída é fundamental, a medida bem realizada é fundamental para que essa medida seja correta. E é exatamente aí, nesse ponto da medida da via de saída, do diâmetro da via de saída, onde se comete a maior quantidade de erros nesse tipo de cálculo. Como realizar ainda as medidas com Doppler? Nós temos uma regra geral que devemos seguir. Ou seja, nós temos que medir as velocidades conforme os fluxos, ou as velocidades de fluxo que esperamos em determinadas regiões do coração. Por exemplo, velocidades baixas, como fluxos venosos, fluxos de veias pulmonares, fluxos de veias cavas, nós utilizamos uma escala baixa quando utilizamos a escala de Core. Uma escala de cor baixa para nós podermos visualizar esse fluxo de baixa velocidade e quando fazemos a medida espectral sempre vamos usar o Doppler pulsátil, porque é um método mais pontual para se medir essas velocidades. As velocidades intermediárias, como por exemplo via de saída do ventrículo esquerdo, direito, válvula mitral, válvula tricúspide, nós vamos elevar a escala de medida do Doppler a cores para 50 a 70 centímetros por segundo, mas ainda na medida espectral vamos continuar usando o Doppler pulsátil.
Se essas velocidades forem mais altas, por exemplo, a aorta pulmonar nas artérias periféricas, nós vamos usar uma escala de cor mais alta ainda, 70 a 100 centímetros por segundo, e ainda podemos utilizar o Doppler pulsátil, desde que ele se adequa a esse tipo de cálculos. Agora, com as velocidades muito elevadas, como ocorre nas estenoses ou nos refluxos, nós vamos usar a escala maior que nós pudermos, a cor, para poder vermos melhor essas turbulências, essas estenoses, e agora sim nós vamos utilizar o Doppler contínuo para o cálculo espectral. Então, essas são regras gerais. Aqui nós temos exemplos. Por exemplo, o fluxo de veias pulmonares. Aqui nós utilizamos uma escala de cor baixa, 35 centímetros por segundo, e no Doppler pulsátil também uma escala mais baixa, para ele não ficar muito pequeno dentro do traçado, para o traçado se adequar ao tamanho da janela que nós temos aqui. Por exemplo, no fluxo de veia pulmonar. Aqui nós temos um fluxo de mitral, que é um fluxo de velocidade intermediária. Já estamos utilizando aqui uma escala de cor de 60 centímetros por segundo, uma escala maior, e também ainda Doppler pulsátil com uma escala aqui um pouquinho maior, para fazer com que aquele traçado ele entre dentro dessa janela de análise que nós estamos realizando. Nós podemos também mudar a linha de base. Quando nós estamos medindo velocidades um pouco maiores, por exemplo, via de saída dos ventrículos, estamos usando uma escala de cor maior, 80 centímetros por segundo, ainda Doppler pulsátil, e também aqui uma escala um pouco mais alta, já com a linha de base deslocada para cima, para poder caber melhor aqui dentro da nossa escala no quadro de imagem aqui. E quando nós estamos medindo velocidades muito elevadas, como numa estenose aórtica, por exemplo, nós vamos usar a maior escala possível na cor. Às vezes ele não chega num limite, chamado limite de Nyquist, que é a máxima capacidade dele detectar velocidades, mas aqui embaixo nós vamos utilizar no Doppler espectral o Doppler contínuo com a escala adequada para que esse Doppler contínuo entre dentro da imagem e possamos fazer as medidas de forma adequada. Então, isso é muito importante nessas medidas com Doppler, usar essa sistemática na hora que realizamos as medidas. Algumas propriedades determinam os fluxos intracardíacos. Uma delas é a chamada lei de conservação da massa. Isso quer dizer que o que passa por uma região, o fluxo e velocidade que passam por uma região, ou o volume que passa por uma região, é o mesmo volume que passa por outra região. Ou seja, o fluxo ele muda de velocidade, mas não muda de volume. O volume vai ser o mesmo. O que passa pela mitral, mililitros por segundo, é o mesmo que passa pela aorta, mililitros por segundo. Se a aorta for estenótica, ele vai passar a mesma quantidade de mililitros por segundo, só que com uma velocidade muito mais elevada. A outra lei que regula os fluxos intracardíacos é a chamada lei de Euler. É uma lei mais complexa que determina a passagem de sangue do átrio para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral. E aqui entra uma série de parâmetros dentro do átrio esquerdo das veias pulmonares, como complacência, pressão, a quantidade de coluna de sangue, o comprimento, a área efetiva da válvula mitral, a densidade do sangue, e dentro do ventrículo a complacência ventricular, a pressão intraventricular, ou seja, a precarga, a quantidade de fluxo que passa através da válvula mitral, e na válvula mitral a resistência convectiva, a resistência à viscosidade. Existe uma velocidade inercial do sangue, ele sai de uma posição de zero velocidade para uma aceleração, nesse momento existe inércia, e também a forma anatômica da válvula mitral. Esse é um estudo bastante complexo, que se pode resumir nessa chamada lei de Euler. A lei de Poiseuille é outra lei que também nos determina a passagem de fluxos através de tubos, né? do coração, imaginando que seja um tubo. E aqui ele tem a ver com a quarta potência do raio, ou seja, quanto maior o raio, maior a quantidade de fluxo que vai passar, e quanto menor o raio, na quarta potência, ou seja, o fluxo, a velocidade de fluxo, aumenta proporcionalmente a quarta potência do raio. A lei de Ohm é uma lei de resistência que tem a ver com o comprimento dos vasos, ou seja, além de ele ter uma relação com o diâmetro do vaso, com o raio do vaso, ele tem uma relação também com a oitava potência do comprimento do vaso. É a lei de resistência, foi tirado aqui do Guyton,
Tratado de Fisiologia 2011, e ainda tem o princípio da incompressibilidade, ou seja, o sangue é um meio incompressível, ele vai mudar de forma, mas não muda de volume. Ele se adapta, então, à forma pelo orifício pelo qual ele está passando. Se ele passa por uma válvula aórtica estenótica, ele aumenta a velocidade para manter o volume. Se ele passa por uma válvula maior, de maior diâmetro, ele diminui a velocidade para manter o mesmo volume. E isso tem a ver, então, com a lei de conservação da massa. Algumas limitações da equação de Bernoulli são, como já vimos, a aceleração da pressão dentro de válvulas protéticas, principalmente em posição aórtica. A recuperação da pressão pode ser uma limitação para esse cálculo. A viscosidade do sangue em orifícios muito pequenos, por exemplo, seivas musculares, numa estenose subaórtica muito apertada. Um aumento da viscosidade do sangue pode diminuir a passagem de velocidade através desse orifício. O aumento da velocidade proximal, por exemplo, na dupla disfunção aórtica, devido a um manejo maior de volume por aquele ventrículo, numa estenose aórtica e nas cardiomiopatias hipertróficas obstrutivas também, e ainda também a alteração da viscosidade sanguínea, por exemplo, na policitemia, ele pode aumentar a viscosidade e diminuir a velocidade, e ao contrário, nas anemias, ele pode diminuir a viscosidade e aumentar as velocidades, aí se torna um ventrículo hiperdinâmico. Outra coisa muito importante é que a curva de fluxo espectral ela vai se adaptar ao estado funcional da região que está atravessando, ou seja, em cada cavidade vai ser diferente. Por exemplo, o ventrículo esquerdo, quando ele passa pelo ventrículo esquerdo, que é um ventrículo musculoso, um ventrículo de paredes grossas, pequenos diâmetros, ele vai acelerar rapidamente. Ele vai se esvaziar rapidamente quando ele passa pela aorta, então ele vai se esvaziar praticamente no primeiro terço da sístole ventricular. E o tempo de aceleração medido entre o início do fluxo e o pico do fluxo é pequeno. Isso significa que esse ventrículo esquerdo está normal. Quando esse ventrículo esquerdo começa a ter deficiência na sua ejeção, por exemplo, numa estenose aórtica, ele passa a apresentar uma forma mais arredondada, ele demora mais para ele se esvaziar, ele se esvazia mais lentamente, e ele vai aumentar o seu tempo de aceleração. Então, esse aí era o ventrículo esquerdo. Vamos ver agora o que acontece com o ventrículo direito. O ventrículo direito, ao contrário do ventrículo esquerdo, tem paredes finas e um volume maior. Portanto, as pressões que ele gera são muito menores. A quantidade de fluxo é a mesma, lei de conservação da massa. Mas, como ele demora mais para se contrair, porque ele tem paredes mais finas, faz menos força, ele demora mais também para ocorrer o tempo de aceleração. O tempo de aceleração normal no ventrículo direito é grande, é maior que 100 milissegundos, enquanto que no ventrículo esquerdo é curto, porque um ventrículo mais musculoso ele ejeta mais rapidamente, o ventrículo direito ejeta mais lentamente. Quando o ventrículo esquerdo é hipertrófico, e ele tem uma estenose aórtica, por exemplo, que ele começa a ter alguma falência, essa curva, como falei antes, começa a ficar arredondada e o tempo de aceleração começa a aumentar. Um aumento do tempo de aceleração no ventrículo esquerdo significa que esse ventrículo esquerdo está tendo dificuldades de ejeção. Ele já não consegue, então, se esvaziar no primeiro terço da sístole. Ao contrário, no ventrículo direito, um tempo de aceleração encurtado no ventrículo direito significa que esse ventrículo direito se hipertrofiou e ele está conseguindo se esvaziar mais rapidamente, como ocorre, por exemplo, na hipertensão pulmonar. Então, nós temos aqui um ventrículo direito hipertrófico, muito hipertrófico, num caso de hipertensão pulmonar, com achatamento do septo interventricular pelo crescimento e hipertrofia do ventrículo direito, e o aspecto característico da curva de pressão pulmonar. Um tempo de aceleração encurtado, inferior a 100 milissegundos, principalmente inferior a 80 milissegundos, e a presença de um entalhe mesosistólico do fluxo, que também é um indicativo de aumento da pressão pulmonar. Já nas hipertrofias septais assimétricas obstrutivas, e isso vale também para as estenoses subpulmonares infundibulares, que são musculares, nós vamos ter um aumento progressivo da velocidade. Por quê? Porque agora o que está
se provocando uma oscilação dinâmica entre o músculo e o folheto anterior da mitral, um movimento anterior sistólico que é gradativo, ele vai aumentando gradativamente até o final da sístole. Como ele aumenta gradativamente até o final da sístole, o tempo de aceleração é bem longo, e é chamada curva de pico tardio, característica na subaórtica, isso aqui não é aórtico, é na via de saída. É característico das hipertrofias dinâmicas. Vale, então, como falei antes, para as hipertrofias septais assimétricas obstrutivas do ventrículo esquerdo e as hipertrofias infundibulares do ventrículo direito. Vejam aqui no modo M como a válvula mitral se desloca na direção do septo interventricular e provoca o estreitamento da via de saída, provocando um movimento anterior sistólico conhecido como SAM. Então, essa é uma característica da adaptação dos fluxos ao estado funcional da região que atravessa. Tudo isso é feito para manter o débito, ou seja, para manter aquela lei de conservação da massa. Dessa maneira, nós concluímos a nossa parte aqui de cálculos hemodinâmicos, a primeira parte dos cálculos hemodinâmicos, e no próximo vamos avaliar então o fluxo volumétrico e a convergência de fluxo, na segunda parte dos nossos cálculos hemodinâmicos, na aula de número 5. Então será até lá.